Olá, meus amados, e a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, ela venha ser sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua família, e a paz de nosso Senhor, ela reine sobre o teu coração. Louvado seja Deus. Neste momento eu tenho uma breve meditação da palavra de Deus para o teu coração, para o teu elevo espiritual, para a tua alma. Louvado seja o nome do nosso Senhor, e é digno de toda honra, digno de toda glória e é digno de todo louvor. Convido a você, neste exato momento, para que abra sua Bíblia juntamente comigo no livro de 1 Samuel, o seu capítulo 1 e o seu verso 27, e nos diz assim a palavra do Senhor: Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, e eu lhe tinha pedido. Louvado é o nome do nosso Deus. Por este menino orava eu. A Bíblia da tradução NVI, ela nos diz o seguinte: era este menino e eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Louvado seja Deus. Bendito é o nome do nosso Deus, e vive e reina para todo sempre. O dever de orar sempre, a importância da oração na vida do ser humano. Louvado seja Deus. Um crente e não ora é a mesma coisa de um carro sem gasolina. Você bate a chave no carro e o carro não pega. A mesma coisa é o crente e não tem uma vida pautada na oração. A oração, ela nos traz comunhão com Deus. A oração, ela produz, louvado seja o nome do Senhor, relacionamento com Deus. A Bíblia nos diz que quando um crente ora, um filho de Deus ora, o Senhor se inclina do seu trono para ouvir o clamor, louvado seja Deus, do seu filho, do seu povo. Louvado seja Deus. Segundo as Crônicas 7:14, vai nos dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Louvado seja o nome do Senhor. A oração na nossa vida, ela produz poder. A oração na nossa vida, ela produz autoridade. Daí ao dever de o crente estar sempre orando. Como diz o apóstolo São Paulo: orai sem cessar. Orai uns pelos outros. Louvado seja Deus. A importância da oração. O evangelista Mateus, ele vai nos dizer no seu livro, louvado seja Deus, no capítulo de número 7, e o seu verso 7, nos diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á, porque a ele que pede recebe, e o que busca encontra, e a ele que bate abre-se-lhe-á. Louvado seja o nome do Senhor, e é digno de toda honra e de toda glória. Por isso, meus irmãos, o crente tem que estar uma vida pautada na oração. Louvado seja Deus. Para no momento que nós necessitarmos, nós oramos ao Senhor, e o Senhor vai ouvir a oração do seu povo. O Senhor vai ouvir o clamor do seu povo. Louvado seja Deus. Jeremias 33:3 vai nos dizer: clamas a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes e não sabeis. Louvado seja Deus. Aí está a importância da oração. Assim como essa mulher, Ana, ela orava ao Senhor por algo, ela orava ao Senhor por um filho. Louvado seja Deus. O desejo desta mulher era ter um filho. Louvado seja Deus. E por isso ela estava na casa do Senhor, estava no templo do Senhor em oração, suplicando, pedindo a Deus um filho, pedindo a Deus que Deus pudesse abrir a madre dela. Louvado seja Deus, para que ela pudesse conceber um filho. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela mulher, naquele exato momento, orando ao Senhor, pedindo ao Senhor, suplicando a Deus, clamando a Deus. A oração de Ana, ela já saía no íntimo do coração, no íntimo da alma, de tanto orar. Ana, louvado seja Deus, ela já não orava mais batendo os seus lábios.
Ana só tremia os lábios, louvado seja Deus, mas ela orava com oração, ela orava com a alma, ela orava com o espírito. Ela já suplicava dentro do seu espírito a Deus. Ela já clamava dentro do seu espírito a Deus. De uma certa forma, o sacerdote ia passando e começou a observar a Ana. Ele olhava para os lábios de Ana e Ana só tremia os lábios. Louvado seja o nome do nosso Deus. Ana já não clamava com voz alta, Ana simplesmente batia, tremia os lábios, louvado seja Deus. E aquele homem olhando para ela disse: mulher, uma hora dessa do dia, você já estás embriagada? Ela olhou para ele e disse: não, meu senhor, não toma a tua serva como filha de Belial, a tua serva está amargurada de espírito. A tua serva está angustiada de espírito, e a tua serva fez um voto, um propósito para um Deus. Louvado seja Deus. E o sacerdote vai dizer: seja feita conforme a tua petição. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a Bíblia vai dizer: e Ana, ela engravidou. Ela teve um filho, louvado seja o nome do Senhor. A oração, ela produz efeito na vida do ser humano. A oração, ela transmite graça na vida do ser humano. Louvado seja Deus. Ana orou ao Senhor e o Senhor Deus concebeu um filho a Ana. Louvado seja Deus. E Ana cumpriu o voto a qual ela tinha feito para um Deus. Ela entregou aquela criança nas mãos do Senhor, na asa do Senhor. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que quando Ana desmamou Samuel, louvado seja Deus, ela levou até a presença do sacerdote. Louvado seja Deus. E ela entregou Samuel nas mãos do sacerdote e disse: por este menino orava eu. Louvado seja Deus. Por este menino orava eu. Louvado é o nome do nosso Deus. E é digno de todo poder. E é digno de toda honra. E é digno de toda glória. Aí está a importância da oração. Aí está a importância do clamor. Aí está, meus amados irmãos, a resposta da oração de Ana. Louvado seja Deus. Ana no momento de sua amargura, Ana no momento de dor, Ana no momento de sofrimento, ela clamou a Deus, ela levou os seus problemas diante do Senhor, levou a sua angústia diante do Senhor, levou a sua dor diante do nosso Deus, e é digno de todo poder, de toda honra e de toda glória. Louvado seja Deus. E ela, naquele exato momento, apresentando aquela criança para o sacerdote Eli, ela disse: por este menino orava eu. Quero te fazer uma pergunta neste exato momento. Para quem você tem orado? Por quem você tem orado? Louvado seja o nome do Senhor. Qual é o alvo da tua oração? A Bíblia nos diz que nós devemos orar uns pelos outros. Louvado seja Deus. Estamos vivendo em tempos de guerras. Estamos vivendo em tempos de aflição. Quantas pessoas necessitam neste exato momento da minha e da tua oração? Quantas pessoas necessitam neste exato momento do meu e do teu clamor? Quantas pessoas estão padecendo? Quantas pessoas estão sofrendo? E muitas das vezes nós passamos de largo, muitas das vezes nós não queremos enxergar o problema a qual as pessoas estão passando, o problema a qual as pessoas estão enfrentando. Louvado seja Deus. Mas a oração, meu irmão, a oração, ela move o coração de Deus. Quando eu e você oramos por algo ou por alguém, o Senhor Deus, ele se comove. Louvado seja Deus. O coração de Deus, ele se comove ao ouvir a tua oração. Muitas das vezes nós somos egoístas. Muitas das vezes nós só pensamos em nós próprios. Muitas das vezes nós só pensamos no nosso bem. Mas existe alguém do meu e do teu lado
e precisa de uma oração, e precisa de uma palavra de conforto, e nós oramos ou intercedemos pela vida daquela pessoa. Louvado seja Deus. Ana estava orando por ela e pelo filho. Louvado seja Deus. Por este menino orava eu. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ana orou, suplicou, clamou, e Deus abriu a madre de Ana, e ela não só teve Samuel, ela teve mais 7 filhos depois de Samuel. Louvado seja Deus. Bendito é o nome do nosso Deus, e é digno de todo poder, de toda honra e de toda glória. A importância da oração na minha e na tua vida. Nós, cristãos, temos que viver uma vida pautada debaixo da oração, debaixo da graça de Deus. A oração, ela produz poder na minha vida. A oração, ela produz graça na minha vida. A oração, ela produz autoridade na minha vida. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Louvado é o nome do nosso Deus, e é digno de todo poder, e é digno de toda honra, e é digno de toda glória. Só o Senhor pode mudar o quadro da tua vida. Só o Senhor pode mudar a tua situação. Só o Senhor pode entrar com providência na tua causa. Talvez aquilo que você acha e não tem mais jeito, e não tem mais solução. Louvado seja Deus. E está perdido. Louvado seja o nome do Senhor. Mas existe uma solução. Existe, louvado seja Deus, uma solução para a tua alma. Existe uma solução para ele teu problema. Existe uma solução para a tua vida. É a oração. Louvado seja Deus. A partir do momento que nós dobramos os nossos joelhos diante do nosso Deus, louvado seja Deus, e elevamos a Ele em oração os nossos corações aquebrantados, e elevamos a Ele os nossos pensamentos, e suplicamos a Ele, louvado seja Deus, e apresentamos a Ele, louvado seja o nome do Senhor, os nossos problemas. Deus vai entrar com providência na tua vida. Deus vai entrar com providência no teu lar. Deus vai entrar com providência no meio da tua família. Deus vai entrar com solução para ele teu problema, e você acha e não tem mais jeito, e você acha e não tem mais solução, mas existe solução, e a solução é estarmos aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que Daniel, ele orou durante 21 dias. Mas no primeiro dia, o Senhor Deus enviou o anjo para responder à oração de Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, meus amados irmãos, existe uma hoste maligna impedindo a minha e a tua oração de chegar até o trono de Deus, impedindo que as bênçãos do Senhor cheguem até a mim e a você. Mas existe também os seres espirituais, os seres angelicais, e trabalha ao meu e o teu favor. Louvado seja Deus. Assim como os anjos das trevas, os anjos caídos, tentou impedir a bênção de Daniel. Louvado seja Deus. A Bíblia nos diz que Deus enviou outro anjo para que lutasse contra aqueles demônios. Louvado seja o nome do Senhor. E quando aquele anjo chegou para lutar com aquele demônio, liberou o anjo e estava com a bênção para entregar a Daniel. Louvado seja Deus. Mas Daniel, ele persistiu em orar. Daniel, ele persistiu em buscar. Daniel, ele persistiu, louvado seja Deus, na oração. Em momento algum, Daniel desistiu de orar. 21 dias orando, 21 dias clamando, 21 dias buscando ao Senhor em oração. Daniel era um homem de oração. Daniel tinha uma vida, louvado seja Deus, pautada na oração. A Bíblia vai dizer em outro texto, louvado seja Deus, e Daniel, louvado seja Deus, 3 vezes ao dia, ele abria a janela do seu quarto em direção a Jerusalém e orava
ao Senhor, mesmo em terra estranha, mesmo longe do seu povo, mesmo longe da sua nação. Mas Daniel orava em direção a Israel, ou seja, Daniel estava orando, louvado seja Deus, por Jerusalém. Quem é o alvo da tua oração? Para quem você tem orado? Para quem você tem suplicado? Para quem você tem clamado? Para quem você tem pedido a Deus? Louvado seja Deus. E Deus entre com providência na vida de quem? Louvado seja Deus. Você tem orado? Você tem uma vida pautada na presença do Senhor, na oração? Louvado seja Deus. O crente que ora, ele tem poder de Deus. O crente que ora, ele tem a autoridade de Deus. O Senhor Jesus, enquanto esteve neste mundo, louvado seja Deus, a vida de Jesus foi pautada em oração. Louvado seja Deus. Jesus estava no monte orando. Jesus, aonde chegava, ele orava. A vida de Jesus foi pautada em oração. Em meio ao momento de agonia, em meio ao momento de dor, em meio ao momento de aflição, Jesus estava no monte orando com os seus discípulos. Louvado seja Deus. Jesus estava clamando ao Pai. Jesus estava suplicando ao Pai. Louvado seja Deus, dizendo: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Muitas das vezes nós queremos orar a Deus pedindo a nossa vontade, mas a nossa oração tem que ser conforme a vontade de Deus, conforme o querer de Deus. Louvado seja Deus. Bendito é o nome do nosso Deus e é digno de toda honra e de toda glória. E possamos fazer como Ana, louvado seja Deus, orar ao Senhor, e possamos fazer como Ana, suplicar ao Senhor, e possamos fazer como Ana, clamar ao Senhor. Em momento algum, Ana desistiu de orar. Em momento algum, Ana entrou em desespero. Em momento algum, Ana pensou em abandonar a fé, mas Ana, ela se lançou nos pés do Senhor. Ana, ela suplicou a Deus. Ana, ela clamou ao Senhor. Louvado seja Deus. Se o meu povo, esse chama pelo meu nome, se humilhar e orar e desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Louvado seja Deus. É necessário e nós suplicamos ao Senhor. É necessário e nós clamamos ao Senhor. É necessário e nós pedimos as bênçãos do Senhor, mas para isso nós temos que nos afastar dos nossos maus caminhos. Louvado seja Deus. Isaías 59, verso 1 e o 2 nos diz: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa estender, e nem os meus ouvidos encravados para eu não possa ouvir. Mas o verso seguinte vai nos dizer: os vossos pecados, louvado seja Deus, afasta a voz de Deus. Os nossos pecados, meus irmãos, têm nos afastado de Deus, da comunhão de Deus. Louvado seja Deus. E Deus está pronto para nos abençoar. Deus está pronto para derramar sobre nós a sua graça. Deus está pronto para derramar sobre nós a sua misericórdia. Vamos orar a Deus, vamos suplicar a Deus, vamos apresentar a Deus os nossos problemas, as nossas dificuldades. Vamos apresentar ao Senhor, louvado seja Deus, as nossas petições. Vamos apresentar a Deus a nossa nação em oração, em clamor. Vamos suplicar a Deus em favor da nossa nação. Louvado seja Deus. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, eu convido a você, louvado seja Deus, eu faço um convite a você: ore, busque a Deus, suplique a Deus, esqueça os problemas, esqueça as dificuldades, esqueça as dores, esqueça as agonias, mas entregue o teu problema nas mãos do nosso Deus. E Deus em Cristo Jesus te abençoe.
e Deus em Cristo Jesus abra as janelas dos céus em direção à tua vida e derrama as mais ricas bênçãos celestial sobre o teu coração, sobre a tua alma, sobre a tua vida. Deus abençoe, fique com essa palavra, medite nesta palavra, abra o teu coração para esta palavra. Meu nome é Luiz Mauro, louvado seja Deus, e peço a você neste momento e entre no YouTube, se inscreva no canal Irmão Luiz Mauro, dê o seu like, louvado seja Deus, aperte o sininho, compartilhe com mais alguém, louvado seja o nome do Senhor. Deixe o seu pedido de oração e terei o maior prazer de orar por você. Deus abençoe, fique na paz.